O mundo inteiro conhece o Kremlin como um dos lugares mais protegidos do planeta, um símbolo de poder político, militar e histórico. Mas poucos sabem que certa noite, algo silencioso, gigantesco e absolutamente impossível cruzou o céu de Moscou e estacionou exatamente acima do Kremlin. A filmagem, feita em 2009, mostra um objeto triangular colossal, imóvel, desafiando todas as leis da lógica humana. O tamanho estimado é tão absurdo que, se fosse real, teria sido visto por milhares de pessoas. Mas o que realmente intriga não é somente o avistamento em si, é o que ele representa dentro de um padrão global que se estende há décadas, atravessa continentes e surge sempre em locais onde decisões que moldam o mundo são tomadas. O formato triangular aparece em incidentes militares, zonas de conflito político e regiões de importância estratégica. Do Pentágono às bases da China, do Kremlin às águas profundas do Pacífico. Triângulos luminosos, estruturas metálicas, objetos silenciosos, que se movem como se ignorassem peso, resistência do ar ou gravidade. Todos com a mesma geometria. 3 vértices, 3 luzes, 3 pontos de energia. Antigos estudos de linhas de lei dizem que certos locais do planeta concentram energia ou magnetismo incomum. Locais onde civilizações antigas ergueram templos, obeliscos e estruturas que até hoje fascinam cientistas. Quando esses mapas são sobrepostos com os locais onde objetos triangulares foram registrados, a coincidência diminui e o padrão se fortalece. A cada 10 anos aproximadamente, surgem fragmentos que adicionam mais peças ao enigma. As chamadas Pedras de Roswell, encontradas no Novo México, possuem gravações geométricas e propriedades incomuns. Estudos independentes indicam que as marcas esculpidas seguem proporções matemáticas similares às observadas em formações aéreas triangulares modernas. No Pacífico, pescadores captaram luzes gigantescas que submergiam e emergiam do oceano com a mesma formação triangular que apareceu sobre o Kremlin. Nas Ilhas Coronado, luzes viajando por baixo da água foram registradas movendo-se de forma angular, como se obedecessem a um padrão invisível. Na Baixa Califórnia, em um vídeo de 27 de junho de 2022, uma luz triangular surge sobre a água e se mantém estática, enquanto pequenas luzes menores a orbitam, como se fosse uma nave-mãe guiando drones. Há relatos idênticos de pescadores do Japão, militares e moradores das Filipinas e do Chile. As luzes se movem em 3 pontos, como se fossem parte de uma estrutura única. Em outro caso, no dia 18 de abril, o satélite registrou o famoso Carinha Feliz formado por luzes no Pacífico. Mas poucos perceberam que a formação interna do desenho também seguia a mesma proporção triangular que vem surgindo ao redor do planeta inteiro. Nada disso parece isolado. O que aconteceu no Kremlin não é mais um vídeo aleatório de internet. É apenas a face mais pública de um fenômeno silencioso que se repete em locais onde forças políticas, militares e ancestrais convergem. Há quem diga que essas aparições não são demonstrações, mas sim inspeções, como se uma inteligência observasse apenas os pontos onde a Terra concentra autoridade ou energia. Os triângulos não aparecem em fazendas distantes ou desertos esquecidos. Eles surgem sobre prédios governamentais, sobre áreas restritas, sobre as zonas protegidas, sobre mares onde cabos submarinos carregam dados vitais do planeta. Eles surgem onde algo tem valor estratégico. O que une o Kremlin, Pacífico, Coronado, Baixa Califórnia, Roswell e Pentágono não é o acaso. É a geometria, a repetição, a precisão milimétrica, um padrão que não muda, não varia, não evolui, como se fosse uma assinatura. Algo tão antigo quanto as civilizações que mapearam as primeiras linhas energéticas da Terra, e tão avançado quanto uma tecnologia capaz de pairar sobre o Kremlin sem ser detectada ou interceptada. Este não é um fenômeno que desaparece no céu. É um fenômeno que traça um mapa, e esse mapa, pela primeira vez, começa a se revelar. Tom DeLonge, antes conhecido apenas como músico, tornou-se uma das figuras mais importantes da ufologia moderna.
Ele afirma que governos vêm observando silenciosamente uma inteligência externa que se manifesta sempre da mesma forma. Triângulos, tecnologia além da física terrestre e um interesse específico por centros de poder. Pesquisadores independentes analisaram dezenas de vídeos classificados como autênticos e encontraram características idênticas: ausência de ruído, deslocamento angular, aceleração instantânea e estabilidade perfeita. Nenhuma aeronave terrestre alcança esse comportamento. O Kremlin foi um dos pontos mais emblemáticos, mas está longe de ser o único. Em zonas estratégicas da China, objetos triangulares apareceram pairando sobre instalações militares. Na província de Sichuan, moradores registraram uma formação de 3 luzes gigantescas que desciam lentamente, paravam no ar e se alinhavam em um ângulo impossível de ser coincidência. Uma semana depois, luzes idênticas reapareceram perto do chamado Palácio Espacial, estrutura que supostamente abriga programas aeroespaciais sensíveis do governo chinês. Coincidência ou não, poucos dias depois ocorreram relatos internos de interferência nos sistemas de comunicação de alta altitude. No Pacífico, embarcações militares americanas captaram triângulos se movendo entre nuvens baixas, mergulhando no oceano e reaparecendo a quilômetros de distância em segundos. As gravações mostram que a estrutura parecia sólida, mas ao mesmo tempo translúcida, como se a luz atravessasse parte do objeto. Esse mesmo efeito aparece em registros da Baixa Califórnia, onde pescadores relataram que uma luz triangular iluminou a superfície das ondas sem emitir calor. A sombra projetada não correspondia à posição da luz, reforçando que aquilo não era um drone, avião ou helicóptero. As Ilhas Coronado, famosas por relatos de objetos subaquáticos, revelaram outro padrão: objetos triangulares se movendo no fundo mais rápidos do que qualquer veículo submarino conhecido. Eles se deslocam como se ignorassem resistência da água. Quando emergem, não deixam espuma, não criam ondas, não perturbam o ambiente ao redor. É como se ocupassem uma dimensão paralela de espaço, materializando-se apenas quando necessário. A relação entre esses fenômenos e os antigos mapas energéticos da Terra começa a ganhar força. Linhas de lei atravessam locais onde civilizações antigas ergueram estruturas megalíticas. Muitas dessas linhas cruzam exatamente regiões onde objetos triangulares foram vistos. Ao sobrepor mapas modernos de instalações estratégicas com mapas ancestrais de energia, uma estrutura emerge, uma rede invisível ligando poder político, militar e espiritual. O mesmo triângulo aparece em templos antigos, inscrições megalíticas e relatos de navegadores do século XIX que descreviam 3 estrelas se movendo juntas no horizonte. As pedras de Roswell adicionam um elemento físico a essa teoria. Seus padrões geométricos, quando analisados com modelos matemáticos modernos, mostram alinhamentos que lembram os trajetos dos objetos triangulares classificados pela Marinha dos Estados Unidos da América. Algumas linhas nas pedras só se alinham quando colocadas sobre mapas estelares específicos, o que sugere uma origem não terrestre ou um código não compreendido. Pesquisadores independentes acreditam que essas pedras são um manual primitivo, uma representação simbólica de algo muito mais avançado. O fenômeno recente no dia 18 de abril, conhecido como o Carinha Feliz do Pacífico, viralizou como curiosidade, mas poucos notaram que as 3 luzes principais mantinham distância idêntica e formavam um triângulo perfeito. A formação externa era apenas um contorno, enquanto o triângulo interno permanecia rígido, como se fosse o núcleo de uma estrutura invisível muito maior. Esse padrão se repete em dezenas de vídeos modernos. Estruturas imensas, que apenas revelam 3 pontos de luz, deixando o restante oculto. A impressão emergente é que esses objetos não estão exibindo tecnologia. Estão seguindo rotas, estão mapeando pontos específicos, estão operando em locais onde forças convergem. Energia, poder, informação e história. Não é exploração aleatória, é operação contínua, silenciosa, precisa. Desde civilizações antigas até laboratórios modernos, o triângulo permanece como símbolo, estrutura e assinatura. O mundo ainda tenta entender o
que essas manifestações significam, mas uma verdade permanece. Onde existe poder, aparece um triângulo. Onde existe energia, surge uma luz. Onde existe segredo, uma presença observa. E essa presença nunca erra o lugar, nunca altera a forma, nunca se manifesta fora da geometria que a define. O triângulo não é um objeto, é um sinal. E esse sinal continua surgindo nos lugares onde a história se dobra. Se você percebeu algo que ninguém mais viu, continue observando. O próximo movimento pode estar sobre sua própria cidade. Curta e siga nosso canal. Isso nos ajuda a manter o projeto. Estamos tentando comprar os equipamentos para fazer novos conteúdos para você.